aí, cagou muito? Eu acho que eu deveria mostrar essa nova franja para o nosso público. Sim, primeiro eu contarei como foi no final de semana, enquanto a Nath arrumou meu cabelo. Bem, fui muitas vezes ao banheiro esse final de semana. Caganeira. Foi uma boa experiência? Oh. Eu tava com dores abdominais. Ah. Aí minha mãe me deu um remédio. Passou? Não, era sal. Ah. Pra quê? Mas, então, eu não sabia por quê. Eu falei, mãe, por que você me deu sal? Aí ela, mas é bicarbonato de sódio. Sal, sódio, sal. Ela, não, bicarbonato de sódio, sal. E ficou durando até o final da noite. Ah. Foi no domingo. Isso foi no domingo. E no sábado? Também tava com dores abdominais. E hoje você está melhor? Não. Mas eu tô com democracia de manhã hoje. Ficou bonita. Tá fofa. Tá torta. Não, tá legal. Corta minha franja, achou? Corta. Ah, nunca tome bicarbonato de sódio. É ruim? É sal. Bom, né? Dá um tchauzinho. Essa presidente